boa tarde a todos. Queria começar por pedir desculpa pelo meu atraso na chegada. Agradecer ao IDL, ao seu presidente, o convite para estar aqui presente hoje. É um gosto de partilhar convosco a minha própria experiência, porque isto tem muito do programa de governo, é alguma coisa pessoal sempre, e eu gostava de vos dar a minha própria interpretação do passado recente, do presente, e aquilo que pode ser o futuro próximo e os desafios que o futuro próximo nos traz, não apenas nos setores que têm uma responsabilidade popular dentro do governo, mas, sobretudo, o desafio com o qual estamos, enquanto país, com o qual estamos defrontados. Fazendo um bocadinho de história e recuando há 3 anos e meio atrás, nós tínhamos pela frente a execução de um programa que era ambicioso do ponto de vista de objetivos, e a ambição do programa serviu, se quiserem, de bússola de norte com as necessárias adaptações àquilo que foi a ação do próprio governo. No que diz respeito às reformas estruturais, nós tínhamos um calendário apertado, tínhamos muitas coisas pela frente. Eu não sei se têm consciência, mas a Secretaria de Estado que eu tenho a responsabilidade de liderar tinha cerca de 10% do total das medidas que estavam previstas no memorando de entendimento, direta ou indiretamente, o que significa que havia um peso muito grande na nossa tutela daquilo que fosse o sucesso ou o insucesso do programa de ajustamento. Há tutelas mais sexy e umas que as outras. É mesmo assim. Nós temos a responsabilidade de pagar as dívidas que nos foram deixadas. Eu tenho uma história que costumo contar. A pessoa, o motorista que normalmente me dá apoio, dizia-me, numa determinada altura do mandato, que eu certamente terminaria o mandato com pena por não fazer nenhuma inauguração, porque isso é, os membros do governo que têm esta tutela, é sempre o sonho, é deixar o seu nome em alguma placa, em algum sítio, em alguma inauguração. Mas eu tive muito claro desde o início, quando aceitei o convite que me foi formulado para fazer parte do governo, que a nossa obra era pagar a obra dos outros e projetar um Portugal diferente do ponto de vista de planeamento e gestão, seja das expectativas das populações. Nós nunca nos podemos esquecer, enquanto membros do governo, que a nossa responsabilidade é gerir a vida através das nossas decisões de milhões de pessoas, e por isso nós temos de ser muito realistas nas expectativas que criamos. Caso contrário, essas expectativas que depois não se transformam em realidade, pagaremos um preço muito elevado, enquanto tutela direta e enquanto governo, pagaremos um preço muito elevado se não conseguirmos fazer o delivery, responder a essas mesmas expectativas. Começando na área que no início do mandato chamou obras públicas, e agora nós decidimos num ciclo mais virtuoso chamar-lhe infraestruturas, queria dar-vos conta de que o principal objetivo que tivemos quando chegámos ao governo foi de reduzir imediatamente o impacto que as decisões anteriores tinham na consolidação orçamental. Nós, aliás, aqui na mesa, recordávamos, por graça, como estava o planeamento, do ponto de vista de calendário, dos pagamentos das obras que tinham sido já lançadas, num caso, outras até já concretizadas. Ele iniciava-se, todas as concessões que foram assinadas entre 2008 e 2011, o pagamento iniciava-se em 2014, ou seja, naquilo que era, à data, previsivelmente, o início de uma nova legislatura. Havia 4 anos em que não havia encargos nenhuns, e na legislatura que, se tudo tivesse corrido como o governo anterior desejava, começava em 2014, então aí sim haveria o início dos pagamentos. E, portanto, nós tomámos uma decisão que passou relativamente despercebida na altura, que era parar toda e qualquer obra que estivesse em execução em Portugal. Má notícia para o setor da construção, má notícia para todos aqueles que tinham em Portugal um peso grande, e eu lembro-me, os presidentes das grandes construtoras, já se vieram lamentar vezes sem conta ao meu gabinete, ao gabinete do ministro Pires de Lima agora, dizendo, bom, mas Portugal já representou 60% do nosso volume de negócios, nesta altura representa 5 ou 10%. E eu e o António Pires de Lima olhamos um para o outro e dizemos prova superada, porque é aquilo que nós queremos. Não queremos que essas empresas dependam do mercado nacional, queremos que elas, em Portugal, continuem a dedicar atenção ao desenvolvimento do mercado, que apliquem aqui as suas competências, mas queremos verdadeiramente que elas levem para fora. Foi o que aconteceu às grandes construtoras em Espanha, em França, e não pode ser diferente em Portugal. Dizia eu, parámos a obra toda. E depois
Fizemos aquilo que me parece que é a matriz de um governo que é suportado por dois partidos que têm uma marca social-democrata, democrata-cristã, na abordagem que faz as coisas. Mantivemos o investimento substancialmente no interior e reduzimos aquilo que demos o investimento no litoral. O que fizemos, portanto, foi terminar a autoestrada transmontana nos termos em que estava, terminar a autoestrada do Douro Interior substancialmente nos termos em que estava, mas depois fazer cortes severos no litoral oeste, na medida em que pudemos. Praticamente anulamos a concessão do Baixo Tejo, aqui bem perto, no litoral, e muitas outras iniciativas que fizemos. No Algarve também fizemos uma redução significativa de objetos e uma série de outras que mostram bem que há uma diferença importante entre a retórica de que nós protegemos o lado mais forte do país e desprotegemos o lado mais fraco. Há uma diferença importante entre a retórica e a realidade. Essa decisão tem para os portugueses um impacto que ronda os 7 mil milhões de euros de redução de encargos no futuro. Uma decisão que passou despercebida, que foi tomada nos primeiros 2 meses do nosso mandato e que poupa em encargos objetivos, estrada que não se faz dirão alguns, e nós dizemos aquilo não é investimento, é despesa, porque a estrada verdadeiramente não aproveitava a ninguém, portanto eram recursos que se despejavam na economia que não tinham qualquer retorno do ponto de vista económico. E, portanto, poupámos aí 7 mil milhões de euros de imediato apenas por parar estas obras. E depois de fazermos esta avaliação, entramos num segundo ciclo de negociação, que foi os contratos que já existiam e que, por um motivo ou por outro, tinham espaço para ser alterados. Esta segunda fatia vale cerca de 2.500 milhões de euros e são os contratos das Ex-Scut, como são conhecidos. Tem também mais 2 estradas, a Conceição Norte e a concessão da Grande de Lisboa, mas no total nós estamos a falar, portanto, de uma redução de encargos futuros, encargos brutos, que ultrapassa os 9 mil milhões de euros na fatia das subconcessões, assinadas entre 2008 e 2011, e na fatia das Ex-Scut. Os nossos críticos dizem o seguinte: cortaram no mais fácil. Cortaram na obra que era para se fazer e não se faz, cortaram naquilo que é mais simples, mas esqueceram-se de cortar nas taxas de rentabilidade, dos grandes grupos económicos, dos lobbies e tudo mais. Nós o que fizemos foi uma coisa diferente. Aliás, o Tribunal de Contas tinha dúvidas desta abordagem e partilhou-as connosco porque dizia que normalmente numa negociação é preciso que haja um trade-off. Isto é, que em troca de redução de investimento tenha de haver alguma coisa em troca, exatamente porque numa negociação dá-se qualquer coisa para se receber alguma coisa em troca. Nós não tínhamos nada para dar, a não ser dizer-lhes a verdade. E a verdade que nós dissemos foi, se nós fizermos este processo, teremos um conjunto de outras medidas de consolidação de despesa que darão estabilidade à relação contratual que existe neste momento entre o Estado e os concessionários privados. Porque, e mostramos-lhe, por evidência numérica, que o que tinham era um contrato fictício, não no sentido jurídico do termo, mas no sentido financeiro do termo. O Estado não tinha nenhuma condição de honrar os compromissos de pagamento, não porque não quisesse, mas porque simplesmente ninguém nos emprestava dinheiro para nós fazermos aquele pagamento. E, normalmente, nos negócios, como na relação com as pessoas, dizer a verdade compensa sempre. Porque essa verdade permitiu que nós tivéssemos chegado aqui do ponto de vista de negociação e porque todo o conjunto de decisões que nós tomamos a seguir, e eu queria vir direto para a realidade atual e dizer-vos que, por exemplo, uma decisão que nós tomamos que tem um impacto enorme do ponto de vista de despesa futura, consolidação das contas do Estado diretas, racionalização no planeamento e no investimento, no custo de manutenção, que estava planeada por nós naquela altura, prevista e agora executada, é a fusão da Renfe com as Estradas de Portugal. Faz parte de uma estratégia que olha para as infraestruturas não como um fim em si mesmo. O caminho de ferro não existe para os amantes do caminho de ferro, existe para as pessoas e para as mercadorias. Como as estradas não existem para as empresas de construção, existe para a economia. E por isso é que eu acho que a formulação atual do Governo, em termos de orgânica, é muito feliz. Ter as infraestruturas e os transportes na economia dá-lhes a dimensão que eles devem ter. Eles não são um fim em si mesmo. A estrada é um ativo. A estrada é um meio para se chegar a um determinado sítio. Para que os negócios façam, para que as pessoas se encontrem. Não é para as empresas de construção, nem é para a propaganda política.
E esta diferença de aproximação sobre o papel das coisas enquanto meio para se atingir um fim, ou um fim em si mesmo, e todos se recordarão das disputas brutais que existiam no tempo do governo anterior sobre se a obra X ou a obra Y era importante ou não era importante. Partiu-se praticamente o país ao meio para se discutir se uma certa obra pública era virtuosa ou não. O resultado nunca pode ser bom. Hoje nós temos um plano, conhecem, o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, aprovado em abril, por ampla maioria, depois de um debate público, onde não há propriamente a discussão sobre se os projetos A ou B, pode haver diferenças de opinião sobre o terminal de contentores de Lisboa, mas eu diria que essa é a exceção que confirma a regra de que todo o resto do investimento é relativamente consensual. Isto mostra uma diferença de abordagem entre aquilo que era uma disputa política assumida, em que a obra pública era o motor do desenvolvimento económico, e a nossa visão de que os investimentos que fazemos são, sobretudo, facilitadores para a vida das pessoas e das empresas. E, por isso, o nosso mandato no setor das infraestruturas era muito claro. Consolidar a despesa, projetar o futuro, planeando e procurando evitar que os mesmos erros se repetissem, e, ao mesmo tempo, deixar um plano para o quadro comunitário de apoio que agora se inicia, um plano que fosse realista, porque tem fontes de financiamento identificadas e tem um prazo que é compatível com o prazo de execução do quadro comunitário de apoio e que, ao mesmo tempo, tivesse um significativo impacto económico, como acreditamos nós, que venha a ter o plano estratégico. No setor dos transportes, a história não é muito diferente. Aliás, basta ver o que os especialistas de transportes dizem das nossas decisões. Dizem, bem, estes senhores só se preocupam em poupar dinheiro, só têm uma abordagem meramente financeira relativamente a estas matérias, como se pagar a tempo e horas, pagar as nossas contas, seja uma abordagem diferente daquilo que deve ser a realidade do dia-a-dia. O que eu acho que não podia acontecer era a situação que tínhamos, que em 2010 as empresas tinham um déficit operacional superior a 250 milhões de euros, isto é, sem juros, esquecendo por um momento o estoque de dívida. Perdiam 250 milhões de euros por ano, metendo o Estado naquelas empresas 170 milhões de euros de indemnizações compensatórias. Portanto, já contando com essa injeção, porque se tirássemos as indemnizações compensatórias, então o prejuízo era superior a 400 milhões de euros por ano. Porquê? Lá está. Porque a aproximação era que as empresas tinham de sobreviver por si, e o princípio e o fim da conversa eram as empresas e os seus trabalhadores, e os problemas laborais, e os problemas de existência da empresa, e as nomeações dos conselhos de administração. E o raio do utente, desculpem o utente, estava sempre esquecido. Até as comissões do utente eram uma extensão dos sindicatos. Ou seja, ninguém se preocupava em proteger o cliente. E quando de repente nós dissemos assim, bom, precisaremos de fazer algum ajustamento, mas esse ajustamento não tem impacto material relevante nos utilizadores, mas dá sustentabilidade às empresas, porque eu recordo que nem para o pagamento de PPPs, nem para a dívida das empresas de transporte, o pacote de ajuda externa cobria essas necessidades. E nesse aspecto, o memorando de entendimento foi também muito virtuoso, porque obrigou-nos a tomar decisões de imediato. E é mesmo verdade, as decisões difíceis temos de as tomar no início do mandato. E depois viver com elas. E geri-las a partir daí. Seria impossível hoje subir 15% o preço do transporte público. E, no entanto, em agosto de 2011 foi possível. E nós tivemos a compreensão das pessoas. Sabiam que se tratava de uma matéria de sobrevivência das empresas. E, portanto, nós passámos de uma realidade, como eu disse, com indemnizações compensatórias altas, mais de 150 milhões de euros por ano, e um déficit operacional de 250 milhões de euros, para uma realidade hoje, que já foi a realidade no ano passado, e que já foi a realidade no ano anterior, em que temos superávit operacional que ronda, neste momento, os 6 milhões de euros ano. E 2015 será o primeiro ano em que não há indemnizações compensatórias nenhumas. Ou seja, as empresas terão equilíbrio operacional, ou seja, ganharão dinheiro em termos operacionais, sem qualquer indemnização compensatória. Portanto, a recuperação face a 2010 é superior a 400 milhões de euros. E vocês dizem assim, mas que diabo, como é que se poupa 400 milhões de euros? Os autocarros continuam a circular, os metros também, os comboios também.
As pessoas esperam talvez mais 40 segundos pelo metro em cada intervalo em horas de ponta. É verdade. Esperam mais 40 segundos. Mas eu diria que entre ir à falência e esperar 40 segundos pelo próximo metro, a decisão era óbvia. Não havia coragem para a tomar. Nós tomámos-las e temos hoje um setor equilibrado. Não será, aliás, alheio a isso o facto de haver até autarcas interessados em fazer a gestão dessas empresas. Elas hoje, como estão equilibradas, já não é difícil, já estão substancialmente reestruturadas, então para pegar nelas e dar-lhes o desenvolvimento normal. Mas sobre o futuro das concessões, eu já lá irei. No setor das comunicações, fizemos aquilo que tínhamos de fazer. E já que está na atualidade o tema PT, deixem-me recordar-vos que o memorando de entendimento era absolutamente taxativo no que diz respeito à Golden Shares. Dizia, terceiro trimestre de 2011, eliminar as Golden Shares que existem, nomeadamente no caso da Portugal Telecom. Achei os espertices. Agora, quando a discussão da PT, diziam-nos assim, podiam ter eliminado a Golden Share, mas arranjado um parasocial que substituísse a Golden Share. Eu chamo isto, mas fico espertice, porque o problema não é o nome Golden Share, é ter direitos especiais sem ter ações para exercer esses direitos especiais. Não é estar num parasocial ou estar no Golden Share ou outra coisa qualquer. Ou seja, aquilo que nós estávamos impedidos de ter era direitos especiais em 500 ações, como se tivéssemos a maioria do capital. Isso era um problema. Depois dizem alguns, bem, mas outros países da Europa não têm esse problema porque continuam com Golden Shares e Bruxelas chateia-os. Mais uma vez, discurso da oposição que se esquece de dizer que esses dirigentes políticos não levaram os países à bancarrota. Normalmente, quem está em bancarrota tem menos capacidade de negociar o timing de eliminação de Golden Shares. E, portanto, é no confronto das opções que tínhamos e dos graus de liberdade que tínhamos que nós devemos debater esta matéria. E eu repito aquilo que tem sido a visão do Governo sobre essa matéria. Nós fizemos bem eliminar a Golden Share porque estávamos com um processo de incumprimento, era uma obrigação de memorando de entendimento. O Estado fez bem em não se imiscuir na luta e na disputa com os acionistas e que não se confundam aqueles que querem reverter a realidade das coisas dizendo o problema foi termos privatizado o PT lá atrás. Não. O problema foi de gestão de uma empresa privada. Muitos dos senhores e das senhoras que aqui estão certamente são gestores de empresas privadas. Sabem que se tomarem mais decisões de gestão, a vossa empresa vai à falência. Por não ser um campeão nacional, devia essa empresa ser resgatada ou não? É um debate que nem se faz. Se uma empresa privada vai à falência porque tem má gestão, não tem o Estado que a salvar. Só porque uns têm carinho por ela, outros têm talvez a visão de um passado mais saudosista relativamente a ela. Nós fizemos muito bem em não nos meter nessa disputa diária, nessa espuma dos dias, que normalmente nos leva a tomar más decisões, pedir à Caixa Geral de Depósitos ponha dinheiro nas empresas, pedir ao Instituto de Segurança Social que ponha dinheiro nas empresas, ou então, através do Fundo de Resolução, pedir ao novo banco que vote desta maneira ou daquela. Nada disso corresponde à matriz de decisão deste Governo. Nós acreditamos numa outra coisa, numa economia aberta, livre, competitiva, onde quem tem mérito ganha dinheiro, onde a única forma de gerar emprego é criando riqueza na economia. Não é tirando dinheiro para cima da economia, muito menos o Estado atirando esse dinheiro para cima da economia. Mas ao mesmo tempo que nós eliminávamos os direitos especiais, fizemos outras coisas, também profundamente diferentes da experiência que tinha havido anteriormente. Fizemos o leilão das licenças 4G e a contrapartida do leilão foi dinheiro para os cofres do Estado para a consolidação das contas públicas. Isto significa o quê? Não criámos nenhuma fundação para, com o dinheiro dos contribuintes, procurar materializar contrapartidas e depois o dinheiro que foi enterrado nessa fundação, são mais de 270 milhões de euros na Fundação das Comunicações Móveis, acabou por não só não materializar as contrapartidas, mas como ser mais uma disputa política entre aqueles que defendiam um modelo de aproximação daqueles, ou um modelo de aproximação em que o Estado se devia afastar dessas decisões. Foi dinheiro que chegou, foram mais de 300 milhões de euros, numa altura em que a discussão em 2011 era como é que nós vamos executar o programa de ajustamento. E, portanto, nós criámos condições para que o setor das comunicações continuasse concorrencial, competitivo e que investisse dinheiro na nossa economia.
Um dos pilares fundamentais deste processo, como eu disse agora, é a abertura da economia à iniciativa privada. Por vezes, os deputados, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que gostam mais de fazer estas imagens mais caricaturais, dizem que eu sou o secretário de Estado das privatizações. E se eu tiver de ser conhecido por isso, não me dói propriamente a cabeça. Acredito plenamente no mérito de abrir o capital das empresas, no mérito de ter uma diversificação de fontes de financiamento da economia e de criar condições para que as empresas se desenvolvam no mercado aberto e concorrencial. E se nós conseguimos um encaixe elogiado, mais ou menos em tom de crítica, pelo principal líder da oposição, dizendo: bom, mas estes homens já privatizaram mais de 8 mil milhões de euros de coisas. Temos de parar por aqui. Estava só previsto 5.500 milhões de euros. Obrigado pelo elogio. De facto, não vendemos os anéis e ficamos com os dedos, não vendemos mal nem pressionados. Soubemos criar condições, através dos contratos de concessão, dos acordos de parceria estratégica, de cadernos de encargos exigentes, de ter os melhores investidores a comprar os melhores ativos. E por isso, quando nós privatizamos no setor da energia, e no setor da gestão de resíduos, e no setor das infraestruturas, e no setor postal das comunicações postais, nós utilizamos em cada caso um certo modelo de privatização, porque era aquele que assegurava melhores resultados naquele momento. Por isso, ninguém nos vai dar lições sobre se devemos privatizar a nossa companhia aérea na bolsa, ou em venda direta, ou com um caderno de encargos mais ou menos exigente. Julgamos ter o atestado de competência para escolher o melhor modelo em cada momento. Nós tivemos nas privatizações exemplos extraordinários em momentos cruciais do processo de transformação estrutural da nossa economia. E eu recordo-vos que a privatização da EDP, da REN e da ANA foram todas elas feitas no momento em que a grande discussão que existia era se Portugal ficava ou não no euro. Nós já nos esquecemos desse momento. Ou que era a oposição, que a população se esqueça dele. Mas nós, que estávamos cá a executar, a viver todos os dias, sabemos bem que esse era o momento de discussão que existia na altura. E quando nós vendemos a percentagem de capital da EDP, 25%, com um prémio de 40% face à cotação, e no caso da REN com um prémio de 30%, e quando vendemos os aeroportos com um múltiplo de EBITDA de 16 vezes os resultados de 2011, quando vendemos em 2012 com 16 vezes, o mundo pasmou e disse: o que é que estes senhores estão a ver em Portugal que nós não vemos? Certamente se recordam que os investidores foram muito criticados pelo preço que pagaram por estes ativos. E, no entanto, eles tinham razão, por um motivo simples. Eles, talvez por proximidade ao país, por terem dedicado mais tempo e atenção, verificaram que o programa político era consistente com o resultado económico. E eu recordo que depois de nós termos atingido o momento em que os índices de confiança bateram no mínimo e o desemprego no máximo, por conta da incerteza que era insistentemente instalada no país por muitos daqueles que queriam o fracasso do programa, porque lhes era conveniente politicamente, nós passámos a ter recuperação dos índices de confiança e hoje estamos em máximos de 10 anos na confiança dos consumidores e no sentimento económico. Demos um salto nos índices de competitividade como nunca antes tínhamos dado nos governos anteriores. Nós temos hoje o benefício de todo o trabalho de abertura à economia que foi feito. Queria aproveitar a oportunidade para, em 2 minutos, me deter nos resultados da privatização da ANA, porque ela tem sido muito contestada mediaticamente. Desde dizer que nós entregamos rendas a um privado, até dizer que as subidas de preços e de taxas são uma enormidade, as críticas são as mais variadas e, portanto, nós fizemos o negócio à medida de um certo investidor. Eu queria dar-vos apenas dados e factos e convidar-vos a formularem as vossas próprias opiniões e decisões. Primeiro facto.
Desde a decisão de privatização até agora, as taxas em Lisboa subiram 17%. Facto. Não 33%, mas subiram 17%. Outro facto. Em todos os outros aeroportos da rede, as taxas subiram 0% ou desceram, em termos reais. Subiram 0% ou desceram. Porquê? Porque o modelo privilegia a coesão territorial e, portanto, para o Porto ter as taxas de crescimento que tem, com o investimento que foi feito que não era rentável de forma nenhuma, é importante que as taxas permaneçam baixas. E foi isso que aconteceu, assim como em Faro, assim como nos Açores e na Madeira, que era o aeroporto que depende do turismo como pão para a boca e tinha as taxas mais altas da Europa. Nós estamos a fazer com que as taxas deixam. Este é o primeiro facto. Portanto, na rede, as taxas sobem 9%, em Lisboa sobem 17% para subsidiar o resto do país. Segundo facto. Quando subiu o tráfego em Lisboa? Até agora, final de 2014, porque eu nos 17% de aumento de taxa já estou a contar o aumento de taxa para 2015, aquele que já está em vigor. Portanto, enfim, pode haver aqui um bocadinho de batota, mas contra o meu argumento, que não a favor. Até agora subiu 25% do tráfego em Lisboa. E na rede, o tráfego sobe 17%. Portanto, nós temos em Lisboa subidas de 17% e do tráfego de 25%, no resto da rede, subidas de 9% em termos médios e aumento de tráfego de 17%. Este é o grande aferidor do mérito mundial. Eu não acredito noutros. Eu acho que os modelos são bons ou são maus consoante os resultados, e não propriamente consoante a intenção ou consoante aquilo que era o resultado percepcionado na altura da tomada de decisão. Isto acontece porquê? Porque o investidor só pode subir taxas em Lisboa se aumentar o número de passageiros em Lisboa. É a tal regra de bom senso que também foi adicionada. Não só há um grupo de aeroportos que compara com Lisboa para efeitos de competitividade, como há depois aquela outra regra, que é a última regra do modelo de concessão, que é só sobes se tiveres mais passageiros, porque isso é bom para a economia nacional. E depois os últimos detratores, mesmo depois desta explicação, os últimos dizem mas não devia ter subido em Lisboa, porque isso é prejudicial para a TAP. Isso leva-nos a uma discussão sobre o que a ANA e a TAP fazem para fomentar o facto de Lisboa ser um hub e de a TAP ser o principal alimentador do hub de Lisboa. A ANA não pode matar a TAP com taxas. Seria, aliás, estúpido, porque matava o seu próprio negócio. E, portanto, a ANA e a TAP estão a trabalhar permanentemente para que haja um equilíbrio entre os interesses económicos em presença. Mas eu queria ir um bocadinho mais longe e falar-vos da expectável privatização da TAP. É, se quiserem, no setor do transporte, depois já falarei um bocadinho das concessões, o grande ativo que temos o objetivo de privatizar em 2015. O debate tem sido fértil e, como sempre, no debate há argumentos mais racionais e outros mais emocionais. A avaliação que nós fazemos é muito objetiva. A TAP tem de ter uma estrutura de capital para aguentar os dias de chuva e não os dias de sol. E a TAP não está, neste momento, preparada para enfrentar qualquer choque, porque não tem capital para o poder fazer. Nós temos uma situação singular na Europa, quase única, que é ter uma companhia de bandeira 100% pública, com todas as restrições que existem ao financiamento por parte dos Estados às companhias aéreas. E mais uma vez aí, o debate tem sido profusamente marcado pela diferença entre os que decidem com base na realidade e os que decidem com base na utopia. Quem decide com base na realidade sabe o que diz a Comissão Europeia. Aliás, aqueles que tinham responsabilidades por decidir em 2010 e em 2001 e em 95 sabiam bem o que dizia a Comissão Europeia e a coisa não melhorou. É dizer, uma companhia aérea não pode permanecer como está depois de uma injeção de dinheiro público. Porque uma injeção de dinheiro público só é aceitável se não houver dinheiro privado para injetar numa empresa. A questão é tão simples quanto isto, é uma questão de concorrência. Ou seja,
só mediante uma demonstração que não há privados interessados em entrar no capital de uma companhia em que ela pode ser capitalizada pelo Estado, mas a capitalização pelo Estado implica uma reestruturação profunda da rede e, portanto, dos serviços que são prestados e do impacto que essa companhia tem na economia nacional. O segundo aspecto que é importante é dizer porquê agora o Governo tem pressa em fazer, porque quer despachar mais este negócio no fim da legislatura. Ora, não só fazia parte dos planos do anterior Governo, nomeadamente dos PECs, mas também do memorando de entendimento, mas também do programa de Governo, mas também da nossa própria mensagem sobre o processo. Porque quando nós tentámos privatizar em 2012 e nos disseram, o mercado disse que não havia interesse em apresentar uma proposta e cumprir o caderno de encargos, nós dissemos no dia a seguir que é nosso propósito que a privatização tenha sucesso até ao fim da legislatura. Não por teimosia, não por preconceito, mas pela necessidade que nós temos de garantir que a TAP está preparada para todas as contingências que o mercado traga. E ela não está preparada, por exemplo, do ponto de vista da tesouraria, para um crescimento grande da concorrência, para uma queda do preço médio dos bilhetes, para um novo choque no preço do petróleo, porque, não se esqueçam, é claro que o preço do petróleo diminui, isso é bom para a TAP, mas o impacto não é direto, porque o preço do petróleo implica também uma redução nos proveitos, porque a taxa de combustível deixa de ser cobrada nos termos em que era cobrada até aqui. E depois até parece que a redução do preço do petróleo afeta positivamente a TAP, mas as outras companhias que continuam a comprar o caro. Não. Isto beneficia todo o setor. Mas a concorrência não diminui por causa disto, porque eu diria que provavelmente se alguma coisa até aumenta. Ou seja, a TAP tem pela frente estes desafios. E nós gostávamos de a deixar preparada para poder responder aos desafios que o mercado continuamente impõe. Porque nós somos um governo que privilegia a abertura do mercado e a concorrência. E por isso saudamos que a Ryanair se quer instalar em Portugal com uma nova base. Que a EasyJet se quer instalar em Portugal com uma nova base. Que todas as companhias queiram voar para os Açores num movimento de liberalização do mercado que vai beneficiar em muito o turismo açoriano. Ora, se a Ryanair se quer instalar em Portugal e a EasyJet também, então as taxas dos aeroportos são um problema. Eles saem de Espanha e vêm para Portugal para pagar mais, são masoquistas. Sejamos claros e sinceros na abordagem aos problemas. Nós temos um setor aeroportuário muito competitivo. Nós temos um setor turístico muito competitivo. O motor da economia portuguesa tem sido o turismo no setor dos serviços. Queremos continuar a sedimentar a recuperação nos outros setores. Mas isso só é possível se nós formos coerentes nas políticas. E coerentes nas políticas é, por exemplo, e agora olhando prospectivamente, continuarmos a promover a abertura da economia. E era bom que os principais partidos da oposição dissessem, bom, se veem bem a decisão que o governo grego aparentemente já tomou de congelar e, no limite, até tentar reverter algumas privatizações e aberturas no mercado. Estamos a assistir já a uma saída de capitais da Grécia. Isso não é aquilo que nós desejamos em Portugal. Queremos é que os capitais venham para Portugal e não o contrário, que se assustem com as políticas erráticas que o país tem. Segundo aspecto, é muito importante que a oposição diga de que forma é que acha que vai fazer diferente do que fez no passado, dizendo que nós precisamos é de investimento público para levar o país por diante. A única forma de materializar as decisões do Banco Central Europeu é um grande programa de investimento público. Onde é que o Estado tem espaço orçamental para fazer esse investimento público? Que impostos é que os partidos da oposição querem aumentar para que esse investimento público seja possível? Nós acreditamos num modelo diferente. Acreditamos num modelo em que a abertura da economia trará investimento privado, maioritariamente privado, de alto valor acrescentado. Não é como aqueles investimentos que se instalam em Portugal, compram 99% da produção para vender 100%, porque o valor acrescentado para o país é mínimo, a não ser o emprego, que sendo importante, nós queremos que este investimento seja verdadeiramente gerador de valor direto e indireto no país. Ora, aqui está uma opção política de fundo que nos separa dos principais partidos da oposição.
Queremos promover uma economia aberta e competitiva, onde o Estado tem uma forte presença na regulação, mas onde reduz a sua presença enquanto acionista. Porque o serviço público não depende da natureza do acionista. Depende da força dos reguladores e da qualidade dos parceiros para prestarem esse investimento público. É assim no que diz respeito ao desenvolvimento dos diversos setores e não é diferente, por exemplo, no setor dos transportes, onde queremos sim que seja um privado a prestar o serviço na área metropolitana do Porto e queremos abrir concurso na área metropolitana de Lisboa e queremos continuamente consolidar estes sinais de recuperação que temos. Não queremos voltar à época em que perdíamos 250 milhões de euros porque um certo membro do governo achava que devia aumentar o número de carreiras ou sobrepor o metro e a Carris ou outra coisa qualquer disparatada, como ter bilhetes do metro mais baratos que o bilhete a Carris, como se o investimento em túnel fosse mais barato que o investimento em estrada que já estava feito. Queremos deixar a arbitrariedade das decisões e queremos um caminho claro de recuperação. Para isso, para continuarmos a consolidar o caminho, nós precisamos não apenas de manter este compromisso de disciplina e rigor orçamental, mas temos também de manter o compromisso de estabilidade na política fiscal. Cada uma das senhoras e dos senhores que aqui está aqui empresário quer saber com o que conta. E então é aceitável que o acordo para a redução da taxa de imposto sobre empresas que foi firmado entre os principais partidos há pouquíssimo tempo esteja já a ser desafiado e posto em causa. Que imagem do país é esta, em que a progressiva redução do IRC está, em teoria, ameaçada pelo facto do principal partido da oposição querer rever esse acordo, rasgando, deixando de o honrar? Não é essa a imagem do país que nós queremos oferecer. E voltamos a ter aqui uma oportunidade de nos afirmarmos pela positiva. E se quiserem, o grande mérito do debate que neste momento na Europa existe é clarificar as águas no que diz respeito às opções. Primeiro era a proposta que vinha de França, que era a austeridade boa, por oposição à nossa, que é punitiva e que castiga toda a gente. Ora, essa ilusão já desapareceu. Vamos ver se outras ilusões se mantêm ou desaparecem. Para nós, o caminho é simples. É o rigor orçamental. E se algum mérito teve também a decisão do Banco Central Europeu, recentemente, foi o de pôr mais uma vez em confronto aqueles que acham que o dinheiro que vai entrar através dos bancos na economia deve ser canalizado sobretudo para a iniciativa privada, para bons projetos, criando os governos condições para que haja estabilidade fiscal e de condições de investimento, ou os partidários, que já apareceram muitos, do tal investimento público. Quanto é que o investimento público nos permitiu crescer nos últimos 10 anos, nos primeiros 10 anos do século XXI? Nem 1% ao ano e médio. E é bom que nós ponhamos estes argumentos em confronto, porque é disto que nós temos de tratar, com rigor, com propostas concretas, no ato eleitoral que se avizinha. Porque as reformas estruturais e as privatizações são apenas uma parte do trabalho que nós temos ainda pela frente. Temos de as aprofundar. Temos de mudar a cultura que já se começa a sentir nos nossos jovens. Não apenas os nossos jovens sentem que o Estado já não é o sítio ideal ou o sítio primeiro para se procurar estabilidade de emprego, querem montar o seu próprio negócio, querem iniciativa e condições para que essa iniciativa floresça, querem basicamente que o Estado saia da frente, que lhes reduza os entraves ao desenvolvimento. Mas temos ainda uma segunda componente para os nossos jovens, que é dar-lhes as qualificações certas, aquelas que são necessárias no mercado de trabalho. Eu ainda ontem tive, num almoço de natureza diferente, mas num almoço com muitos empresários numa embaixada aqui em Lisboa, onde eles diziam exatamente isso. Nós temos uma percentagem de jovens licenciados muito grande, mas a qualificação que nós precisamos, ela não está no mercado. Precisamos de engenheiros de uma certa... E não há. Há muitos sociólogos. Eu não quero particularizar nada, porque todos são necessários, mas tenhamos todos consciência que o país precisa de seguir um modelo que deu sucesso
e que está em implementação no nosso país, um modelo de ensino dual, em que há uma aproximação entre as universidades e a vida profissional. As decisões têm de ser tomadas em consciência e com um espaço de previsibilidade na escolha das opções académicas de cada um. Eu termino, para abrirmos um espaço de debate, dizendo o seguinte: nós queremos, de facto, que a transformação estrutural do país se consolide no próximo ciclo de 4 anos. É muito importante para o país que assim seja, porque isso permitirá definitivamente baixar impostos para as famílias e para as empresas, aumentar a justiça na oportunidade e na distribuição de rendimentos, nas oportunidades de emprego, nas oportunidades de investimento e na distribuição de rendimentos, e permitirá ter o tal país respirável, que eu acho que genuinamente todos reconhecem que existe em 2015, por comparação com o ar relativamente irrespirável que se vivia em 2010 e em 2011. Esse é um dos grandes marcos que queremos deixar, é a matriz da nossa ação enquanto governo e é o desejo que temos nesta reta final do nosso mandato. Sem nunca esquecer um princípio, que todas as reformas e as políticas setoriais têm como princípio e fim a pessoa, e as reformas e os setores são um meio para melhorarmos a vida das pessoas. Muito obrigado.